meus amores, eu voltei, estou aqui de volta com vocês para a nossa revisãozinha, né, da aula de hoje. Hoje eu já falei muito, né? Nessa aula 10 eu falei muito, passei muito corrida ali pelas questões do Enem com vocês, mas não tem problema. Nós vamos ter muito mais questões para analisar daqui para frente, tá? Nós vamos nos focar em cada aula, trazer provas do Enem para que vocês consigam entender mais ou menos como ela se dá e como você pode usar as suas novas técnicas, essas técnicas que vocês aprenderam hoje, tanto de leitura e interpretação como de tradução, tá bom? Não esquecendo meu recado de sempre, vá lá no YouTube, deixe um recadinho, deixe seu joinha para mim, deixa uma mensagem, faça sua pergunta, manda as perguntas, mandem perguntas, quase que não sai, através do seu professor presencial. E se você quiser aparecer na nossa aula também, mande a sua fotinha ou mande os nomes de vocês, tá bom? Vamos, sem mais delongas, começar ali a nossa revisão. Na aula de hoje nós trabalhamos as regras de interpretação. Primeira coisa, ler, reler, ler, reler. Use os tópicos frasais, encontre ideias centrais no texto. Não ache ali porque você começou na primeira frase, no primeiro parágrafo, não está fazendo sentido para você, não fique achando que ele está escrito errado, tá? Porque os textos, eles nunca estão organizados de forma aleatória. Eles existem lá porque deve estar lá, tá bom? Trouxe para vocês também algumas técnicas de interpretação, trouxe técnicas de tradução, né? Ler o texto antes de começar, não se prender a uma palavra, não se prender a dicionário, tá? Não deixar espaços em branco, confiar em você, procurar elementos essenciais, tanto na tradução quanto na leitura e interpretação, e muitas outras coisas que eu trouxe para vocês, muitos outros detalhes. Nós também falamos sobre os gêneros textuais, o que são os gêneros textuais e quais são eles, o narrativo, o descritivo, o injuntivo, e eu expliquei para vocês as características de cada um, não me aprofundando muito neles, por quê? Porque vocês já conhecem todas as regrinhas, né, na língua portuguesa. Trouxe para vocês alguns ditados populares em língua espanhola também, tá? A gente sabe que os ditados populares, eles são de suma importância para a gente conhecer melhor um lugar, para conhecer melhor um país. Eu amei essa imagem do meu cavalinho, por isso que eu deixei ela aqui na nossa revisão. E ele vai sempre falar de algo que vem de geração em geração, um costume, uma ideia, um ponto de vista, ele pode esclarecer alguma situação, enfim, os ditados populares, eles têm esse objetivo, eles vêm para ensinar alguma coisa. E nós também falamos da Guiné Equatorial, lá a gente falou bem rapidinho dela, o único país africano que fala espanhol, que tem o espanhol como língua oficial, a maior população dele, a maior parte da população da Guiné Equatorial vive na pobreza e eles passaram por uma virada econômica muito grande em 1990, quando eles descobriram as reservas de petróleo. Então, ele foi começando a crescer, mas aí a gente sabe que sempre tem aquelas pessoas bem gananciosas que foi fazendo com que a Guiné voltasse a momentos de pobreza novamente. Ela é uma ex-colônia espanhola, tem o espanhol, o francês e o português como língua, mas o espanhol como língua oficial e a língua portuguesa como segunda língua atualmente, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido todas as técnicas, todas as regras, todas as características. Agora é aquele momento top, é o momento que a gente vai ver ali realmente se fixou o conteúdo e se não, vamos fixar o conteúdo na nossa atividade. Então, manos à la obra e nós nos vemos daqui a pouquinho.
Voltamos, meus amores. Alguns minutinhos depois, né? Atividade prontinha. Dúvidas? Acredito que não. Foi muito simples, muito fácil. Nós não nos focamos em gramática hoje, olha que coisa boa, né? Nos focamos ali na nossa leitura e interpretação de texto, que é ali a característica principal dessa unidade que a gente está trabalhando agora, que é análise textual. Tá? Então, nem vou perder mais tanto tempo, vamos analisar todas as questões e verificar quais vocês responderam corretamente e quais vocês tiveram dúvida. Então, vamos lá para a nossa correção. Nós tínhamos ali uma imagem, né? Para vocês analisarem essa imagem antes de começarem a analisar a pergunta. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Prestar atenção em cada detalhe, tá, gente? Todos os detalhes, todas as palavrinhas, as letrinhas miúdas, tudo. Eu espero que a imagem tenha chegado para vocês com uma boa qualidade. E aí vocês tenham conseguido analisar ela melhor. Se não, eu acredito que aqui ela está num tamanho bem bacaninha para vocês conseguirem ver. Línguas nativas em Colômbia, lenguas nativas em Colômbia. São 68 línguas nativas, 102 pueblos indígenas. Aproximadamente 12 línguas estão em peligro de extinção por ser pouco hablantes e por estar em zonas de conflito. Dessas 68 línguas, 65 são línguas indígenas, também chamadas de indo-americanas. Em Antioquia, se adelanta estratégias para que os pueblos recuperem sua língua nativa. Em Frontino, Dabeiba, Urabaçu e Mutazá, os sábios já estão escrevendo seus contos e mitos de línguas nativas. Em Antioquia, há 3 famílias em Vera, Chami, Enhaibida, Dobida. De estos, el 70% ha perdido su lengua nativa. Actualmente, en Antioquia, existen 6 colegios indígenas. Sin embargo, esos se rigen bajo las existencias del ministro de Educación, que no permite desarrollar los principios de etnoeducación. En el departamento de Antioquia, hay alrededor de 35 millones de indígenas, de los cuales la mayoría son en Vera. Habladas por cerca de 8.500 personas, en la actualidad no hay ninguna comunidad que haya sido permeada por el español. Galera, tudo isso aqui está ali muito ligada com o Brasil também. Nós temos muitas línguas nativas, muitos povos indígenas. Alguns de vocês também aí estão assistindo de povos indígenas, com as suas culturas, com a sua linguagem, e nós não podemos deixar isso morrer. Nós não podemos deixar a língua nativa morrer. E na Colômbia existem algumas línguas que já estão extintas. Existem famílias extintas. Existem os governantes, eles exigem que você não leve para frente isso. Eles querem extinguir de vez, mas nós não podemos deixar. Então esse panfleto aqui, ele vem trazer essa conscientização. É um infográfico, né? Ele vem trazer esses dados e essas características e conscientizar para que nós não deixemos as línguas nativas morrerem. A pergunta desse texto é a seguinte: sobre a tipologia textual e a temática do texto, é correto afirmar que se trata de uma publicidade de comemoração ao Dia do Índio? Vocês acham que ele está falando em comemoração a alguma coisa? Acho que não, hein? Se trata de um infográfico que traz informações sobre línguas nativas da Colômbia? Eu acho que sim, mas não vou nem marcar nada.
Se trata de uma dissertação que tem como tema a cultura indígena, ele está pedindo ali para você, está te dando dados e pedindo no final para você fazer uma dissertação? Também não, né? Se trata de um folheto turístico que divulga os países hispanohablantes e sua cultura? Também não. Ele está tratando de um infográfico que traz informações sobre as línguas nativas da Colômbia. E outro detalhe que traz nesse infográfico, lá na Colômbia, os governantes e os ministros da educação, eles querem que todos os povos indígenas só falem espanhol e esqueçam a sua linguagem anterior. E nós não podemos deixar isso morrer, tá bom? Questão 2 ali. Nuestro país ha sido tan generoso comigo que me dediqué a la política para. Aí o entrevistado fala, para devolver algo de lo recebido? Não, para levar-me um pouco mais. Olha só o que ele fala, né? Vamos traduzir aqui. Nosso país, o político fala, foi tão generoso comigo que eu me dediquei à política para... Aí o entrevistado interrompe e ele diz, eu sei, para devolver algo que você recebeu, algo em troca, para dar algo em troca ao país. E ele disse, não, para eu poder tirar um pouquinho mais, para eu poder levar um pouco mais. Olha a crítica social aqui. Da leitura da vinheta, é possível concluir que certos políticos fazem o quê? Têm comportamento altruísta? Se dedicam unicamente a beneficiar-se? Pensam no bem-estar das pessoas? Estão dispostos a melhorar a distribuição do dinheiro igualmente para todos? Ou se mostram equilibrados e bastante éticos? Nesse texto específico, ele diz que alguns políticos se dedicam unicamente a benefício próprio. Mas, galera, vamos falar aqui um pouquinho de política. Isso não quer dizer que todos os políticos são iguais, viu, gente? Então não vamos generalizar. Foi só uma vinheta, foi só uma tirinha crítica para a sociedade, que nós devemos tomar cuidado com aqueles políticos que querem só benefício próprio, tá bom? Que não querem ajudar realmente a população. Então, sempre que você for ali pensar em um político, for pensar numa eleição, pense se ele realmente faz algo pelo seu próximo ou se ele está beneficiando só a ele mesmo. Então, vamos parar de falar de política e vamos voltar para a nossa aula. Vamos para a questão 3 agora. A questão 3 é um texto do Enem de 2018. O texto fala Mayo 15. Que mañana no sea otro nombre de hoy. En el año 2011, miles de jóvenes despojados de sus casas y de sus empleos ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes. Y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. No dijeron a la puta calle, y aquí estamos. Apaga la tele e enciende la calle. Las llaman crisis, pero es estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan y no los voté. Ellos toman decisiones por nosotros, si alquila esclavos económicos. Está buscando muy derechos. ¿Alguien le ha visto? Si no nos dejan soñar, não nos deixaremos dormir. Ao elencar algumas frases, olha a característica aqui das questões do Enem. O texto ele vem todo em espanhol, porém a pergunta ela vem em português. Ao elencar algumas frases proferidas durante o protesto na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes. E essas reivindicações são para provocá-los de forma velada, é por isso que ele transcreve o que os manifestantes falavam, fomentar o engajamento do leitor, dar voz ao movimento popular, favorecer o diálogo entre governo e sociedade ou instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. Galera,
A pessoa que escreveu o texto, o repórter, o transcritor, ele só quis transcrever o que os jovens estavam falando. Para quê? Para dar voz ao movimento popular, para mostrar ali qual é a ideia deles e por isso que eles estavam lutando. Vamos para a questão 4. Trouxe ali outra imagem, que é a nossa querida Maitê. Maitê também é uma tirinha mexicana. Sí, es verdad, 4 kilos no son mucho. El problema es lo mal que se distribuye. Nós, meninas, quantas de nós não achamos isto, né? 4 quilos a mais na balança não é nada. O problema não é os 4 quilos a mais. Não são os 4 quilos que nos deixam ali preocupadas. E sim, a forma com que eles estão distribuídos no corpo, né? Distribuem no lugar errado. O mundo atual exige que a mulher, ela seja linda, magra, cabelos lisos, frequente a academia, que não coma muito e que depois de tudo isso, ela ainda seja feliz. Mas a Maitena, na figura, nos leva a refletir que, através dessa tirinha, através dessa imagem, ela nos leva a refletir que as mulheres devem se preocupar em manter o corpo magro? Não. A distribuição dos quilos no corpo feminino deve ser uniforme? Não é isso que ela está querendo dizer. Os homens são os culpados pela cobrança sobre nós mulheres? Em momento algum ela agiu ali com feminismo e muito menos culpando os homens de alguma coisa. As mulheres devem manter 2 quilos a menos em seu peso? Também não falou disso. Só nos restou a alternativa E. Os padrões de beleza são estabelecidos pela sociedade. E é realmente isso aqui que a Maitena quer falar. Os padrões de beleza são estabelecidos pela sociedade. E é isso, galera. Vamos agora para aquele momento super especial e que eu sou super apaixonada. É o momento do Se Liga no Enem. Vamos lá? Então vamos ver o que a prof trouxe hoje para vocês. Para não perder o costume, como na última aula eu não trouxe para vocês um texto enorme, eu trouxe um texto enorme. É da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, do ano de 2018. O texto fala: se habría salvado a Naomi Musenga se la hubieran entendido rapidamente quando llamó pidiendo ayuda al servicio de urgências? Essa é uma dúvida que quizás nunca se resolverá, pero no es la cuestión principal. Lo que ha estremecido de toda Francia no ha sido la falta de respuesta, sino el tono de la misma. La publicación de la conversación telefónica entre la joven de 22 años y la operadora del servicio de urgencias que la atendió, y a la que se puede oír mofándose de ella y humillándola, ha sucedido en todo el país. La Fiscalía de Estrasburgo ya ha abierto una investigación preliminar. También la misma ministra de la Salud, una indignada, Agnes Buzyn, ha pedido explicaciones ante tamañas disfunciones. El sector reconoce una actitud imperdonable, pero ha aprovechado para alertar de la situación de un servicio médico público que, según sus responsables, está desbordado por una demanda cada vez mayor sin que se aumenten los recursos. Sus padres pidieron este jueves que se haga justicia e se depurem responsabilidades. A pergunta: Naomi Musenga não se ha salvado por quê? Por que ela não conseguiu se salvar, mesmo ali através da ligação pedindo socorro? Por que a quem o texto está culpando? Ao mau atendimento na chamada de ajuda? A falta de ética e atenção no seu pedido por parte da operadora que ameaçou ela e desligou o telefone na cara dela? As brincadeiras que ela ouviu por parte dos médicos da operadora, de não haver medicina adequada em suas dores as suas dores no hospital, ou não solicitou ajuda no SOS Medics.
esse texto ele está se referindo à falta de ética e atenção que houve contra a Naomi, lá na França, quando ela ligou ali para a operadora de serviço médico pedindo ajuda, dizendo que ela estava mal, que ela precisava de ajuda, e eles trataram ela mal e ainda desligaram no telefone na cara dela. Então, o textinho, se vocês prestassem atenção nos detalhes, ele queria dizer isso, tá bom? Então, galerinha, terminamos aí a primeira aula da unidade 2. Foi um prazer estar com vocês, apresentar para vocês todas as características de leitura e interpretação de um texto e nós nos vemos na próxima aula. Hasta pronto!